que a gente vê sobre esse tema, por exemplo, da mediunidade ou da reencarnação, que não é mediunidade necessariamente, embora muitas vezes a interpretação do que esteja acontecendo como sendo mediúnico vem através, ou como sendo reencarnação, vem através de uma interpretação de natureza chamada mediúnica. Mas em Jesus, ele perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Todas as respostas das multidões foram de natureza reencarnacionista. Uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros Isaías ou um dos profetas, outros dizem que tu és João Batista reinfuso. Era um tema ideal. Se Jesus fosse teólogo protestante, católico, fosse pastor pentecostal, fosse membro de igreja, ele ia dizer: este tema é importantíssimo. Antes que passemos adiante, deixe eu corrigir esta heresia do povo, e vocês têm que dar prioridade a isso, estabelecer uma batalha espiritual e enfrentar esses indivíduos aonde quer que vocês os encontrem, e invadam também todos os templos pagãos aqui das Decapólis, das 10 cidades greco-romanas, aqui perto mesmo. Nós estamos numa delas, em Cesareia de Filipe, com templo dedicado aos deuses do Olimpo e do panteão greco-romano. Então, não percam a oportunidade de sair invadindo, gritando, fazendo como esses insanos fazem entre nós, que não tem nada a ver com Jesus. Eles são discípulos do Moisés raivoso, mas não tem nada a ver com Jesus. Jesus não tocou no assunto. Quando disseram isso, que Jesus seria uma reencarnação de algum profeta antigo, ele passou batido. Deixou o tema. O mundo inteiro tem esse tipo de impressão ou de interpretação. Da China, à Índia, ao Japão, a vários outros lugares, a tribos as mais primevas, essa ideia de reencarnação está presente na visão subjacente do entendimento planetário há muito, muito, muito tempo, há milhares de anos. E Jesus sabia disso de sobra, mas ele achou isso completamente irrelevante. Agora, se Jesus é o Salvador, é aquele que morre na cruz pelos pecados do mundo e de todos, ouve esse tema e passa por cima, diz: essa bola eu não chuto, eu não estou afim dela, ela é boba demais, não me interessa, vai adiante, e diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele disse: eureka, é isso que importa. As outras coisas são circunferência, habitam a periferia das crenças humanas. O cerne é esse, Pedro. Discernir é perceber que vocês estão diante do Deus encarnado, estão diante do ungido eterno, estão diante daquele cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Como disse o profeta Miqueias, no capítulo 5. Foi aí que ele se concentrou e não ficou discutindo reencarnação com ninguém. Como eu também parei de discutir esse assunto há milhares de anos atrás, por ver que o que não foi pauta para Jesus não é pauta do meu interesse. Então, a primeira coisa é essa, filho: não foi Jesus, foi Moisés. Você tem que aprender a ler a Bíblia com essa consciência de que não é de capa a capa que interessa. Me interessam os 4 evangelhos e me interessam as cartas dos apóstolos quando filtradas pelo que Jesus falou nos evangelhos. O que passa no filtro, sendo palavra dos apóstolos, fica. O que não passa no filtro de como Jesus tratou mulher, tratou escravo, tratou pagãos, tratou gente que não conhecia nada, que não sabia de nada, e tratou com igualdade, sem acepção de pessoas e às vezes até com maior demonstração de carinho, é isso que me interessa. Eu não sou crente dos crentes, eu não sou evangélico dos evangélicos, eu sou evangélico dos evangelhos, eu sou crente em Jesus.
não na Bíblia, não em Moisés, não em Elias. Esse pessoal todo é coadjuvante de um processo histórico. E um processo histórico que se autocorrigiu muitas vezes. Não chegou a se corrigir completamente porque eles não conseguiriam. Jesus é a consumação. Como diz Hebreus no capítulo 1, Deus no passado falou aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é que é o resplendor da glória, ele é que é a manifestação exata daquilo que Deus quer revelar aos seres humanos. O que me interessa, portanto, não é o que Moisés disse, é o que Jesus deu prioridade, pautou e ensinou como sendo observância. Então, a primeira coisa a lhe dizer é esta. Tem gente, agora respondendo a pergunta, após esse esclarecimento, tem gente que nasce com essas sensibilidades. Assim como Einstein nasceu com uma imaginação extraordinária, quase que de natureza mediúnica, a inspiração de Einstein. Aliás, quase todos os grandes gênios da história não estudaram com ninguém. A coisa eclodiu como uma revelação dentro deles, um uau, do qual eles não conseguiram mais se livrar. Eles criaram escolas que os estudam, mas eles mesmos, não necessariamente, muitos deles não aprenderam nada com ninguém concernentemente àquilo em relação ao que eles fizeram diferença de genialidade no curso da história humana. Então, voltando aqui a você, Einstein, como eu dizia, era um ente quase mediúnico, porque ele fazia cálculos, ele nem era o suprassumo em matemática, nem em outras coisas, ele era extraordinário, era na imaginação. E ele dizia que boa parte, ou quase tudo do que ele concebeu, foi gravidez imaginativa na mente dele. Foi imaginação física, imaginação profético-física, brotando da cabeça dele. Assim como de vários outros indivíduos. Tem gente que já nasce pintando, tem gente que já nasce falando outras línguas, tem gente que já nasce com premonições, que não tem nada a ver com religião. Tem filho de ateu que nasce com premonição. Não teve nenhum condicionamento religioso em casa, nenhuma indução, nenhum livro que foi lido para que o indivíduo então aprendesse. Está dentro dele. Tem gente que nasce pintando. Tem gente que nasce batendo uma bola, meu Deus, que ninguém precisou explicar. Está ali. Em relação à bola, quando eu era criança, parecia que eu e ela tínhamos nascido muito vinculados. E em outras coisas mais. Em qualquer área da vida. Por exemplo, na área de jiu-jitsu. Eu conheço gente que faz uma força enorme para aprender. E conheço outros que parece que já nasceram com o esquema na mente, com a lógica e com os princípios instalados, e para quem as coisas vão infinitamente mais rápidas. Assim também em relação ao que você chamou aqui de mediunidade e depois chamou de sensibilidade espiritual, que é o que eu prefiro, tem muita gente que nasce com essa sensibilidade. São pessoas que veem o que as outras não veem, mas o seu cachorro também enxerga um monte de coisas que você não enxerga. Seu gato, eles também ouvem coisas que você não ouve. Animais, quase todos eles, percebem por olfato, por visão, por sensibilidades diferentes, coisas que vão acontecer daqui a 10, 15, 20 minutos, mas eles pressentiram por razões estranhas e diferentes, por sensibilidades e dotações que tiveram, de modo que, para mim, tudo que chamam de mediunidade, paranormalidade ou qualquer que seja o apelido, é uma dotação que habita o ser humano. Eu, por exemplo, para falar, não preciso nem pensar. Eu sentei aqui e só vi a pergunta qual era. Eu não imaginei resposta nenhuma para você. Está saindo, e se você quiser eu falo mais uma semana aqui e não vou parar de ter coisas para te dizer, porque eu nasci feito para me comunicar e eu não preciso nem raciocinar, isso me precede.
Eu vou correndo atrás das palavras que vão me antecipando, dos raciocínios que vão na minha frente. Não é nem o meu cérebro que vai projetando. Eu tenho que fazer o cérebro ser apressado o suficiente para correr atrás. É um dom, uma misericórdia de Deus, que não foi desenvolvida em lugar nenhum. Eu não aprendi de ninguém. Então, essas coisas têm a ver com dons que não são comuns. Tem a ver com capacitações que não fazem parte da média ponderada da humanidade. E porque elas são diferentes da maioria, é que a gente começa a colocar a perspectiva dos batismos de sobrenaturalidade, de mediunidade, quando na realidade é apenas uma condição desenvolvida daquela pessoa naquela área. Por exemplo, o indivíduo que trouxe a primeira sequência de tabelas periódicas, que agora não param de crescer porque tem materiais novos sendo descobertos. Mas a primeira, ele recebeu em sonho. Ele acordou com a tabela periódica montada e saiu tentando lembrar de tudo e escreveu tudo conforme ele sonhou. Aí alguém chega e diz, foi um espírito que deu para ele. Não necessariamente. Existem milhares de dimensões à nossa volta, que não são essas pequenininhas de espíritos para serem invocados, chamados, que tem a ver com uma doutrina a ser praticada. Tudo isso ainda é o diminutivo, rasteiro, para quem não entendeu que existe, por exemplo, o inconsciente coletivo com o qual eu me comunico inconscientemente, do qual eu recebo informações inconscientemente. Até animais menos racionais do que eu acessam os conhecimentos uns dos outros à distância, como o experimento dos macacos no Japão, em ilhas diferentes, quando o primeiro macaco descobriu como é que se abria aquela casca dura onde estava o alimento que eles queriam. Quando o primeiro abriu, os outros macacos de ilhas distantes, não muito tempo depois, foram recebendo a mesma comunicação e foram praticando o mesmo processo. E aí um monte de cientistas entraram em estado de estupefação. Assim como, por exemplo, é quase inato no coração de toda mãe ter algum tipo de premonição. Quando é mãe materna, quando é mãe sensível, quando é mãe humana, quando é mãe de amamentação de alma em relação aos filhos, não raramente elas têm sentimentos que chamam de sexto sentido ou de outras coisas, que são premonitórios, muitas vezes, em relação a filhos. Você vê a mesma coisa acontecendo com gêmeos. É o quê? É mediunidade? Não. É uma comunicação num nível absolutamente subreptício, que não está disponível para as obviedades da materialidade visível, mas são comunicações intrínsecas. Às vezes, esses gêmeos foram separados quando nasceram. Um foi para a África, outro ficou na América Latina. E continuam gostando das mesmas cores, escolhendo os mesmos carros, namorando às vezes mulheres com a mesma aparência, com o mesmo nome, com os mesmos gostos, apreciando as mesmas músicas, nunca se viram, nunca ouviram falar um no outro. Os indianos, por exemplo, há muitos milênios que falam dos registros acásticos. Essa história do inconsciente coletivo veio para o Ocidente através do Jung, mas o Jung foi beber na fonte indiana dos registros acásticos, que no meu livro Nefilim eu chamo, para simplificar, de armazém dos sonhos. E a gente entra em contato com isso sem querer, e isso entra em contato com a gente, especialmente quando a gente dorme, nos nossos sonhos. Há uma quantidade enorme de ondas invisíveis cruzando, de frequências, de faixas, que não estão disponíveis aos sentidos objetivos e nem toscos. É a nossa tosqueza que religiogiza, que sobrenaturaliza e que torna tudo fantasmagórico, mas não tem quase nada que tenha a ver com fantasmagoria. Quase tudo tem uma explicação fenomenológica extraordinária quando a gente entende. E quando a gente entende, e Jesus entendia, é por isso que ele não perdeu tempo com a história da reencarnação.
Porque, por exemplo, se você me perguntasse, eu não tenho mais tempo agora, sobre reencarnação, eu teria 4, 5 vias de explicação plausibilíssima sobre reencarnação, que não fosse necessariamente a reencarnação de que eu morri. Aí daqui a mais uns anos aparece um cara dizendo: eu me lembro do tempo que eu era um pastor, eu nasci no Amazonas, em uma outra vida. E acho que o meu nome era Caio. Acho que tem 2 Caios na minha vida. Tem um mais novo e um mais velho. E tal. Aí todo mundo diz: é a reencarnação. Cara, o que tem de explicações fenomenológicas para definir esse manifestar transcende em muito a necessidade de reencarnar, que Jesus não deu bola. Como quando ele entrava no templo lá em João 9 e perguntaram quem pecou para o cego de nascer, do cego de nascença. Esse é o seu pai para que nascesse cego. E ele disse: nem esse, nem o seu pai, nem os seus pais. Ele estava acabando com essa história de que tem que voltar para pagar o preço de karmas passados. Mas ele não discutiu o assunto, ele só disse: nem ele, nem seus pais. E foi adiante. Porque ficar preso ali é se perder numa coisa que só afasta as pessoas por uma discussão doutrinária, para brigas, para cruzadas uns contra os outros. E o que interessa é amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, ou ainda que eu tenha todo o conhecimento, conheça todos os mistérios e toda a ciência e todas as sabedorias e todas as informações, mas se eu não tiver amor, nada eu serei. Ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu faça sacrifícios inomináveis, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não fizer isso por consciência de amor, nada disso me aproveitará. Jesus nunca perdeu tempo com aquilo que não aproveitava, por isso ele dá ênfase em fé. Vai-te, meu filho, minha filha, tua fé te salvou. Vai, ama. Meu mandamento é um só, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Fora isso, Jesus não tem tempo a perder com coisas que não carreguem essa. Obrigado, meus amigos. Aleluia, glória a Deus. Esses entendem. Ele não perdeu tempo com bobagem. O canto desses pássaros carrega mais poesia de Deus do que qualquer doutrinação a respeito de uma temática como essa. Eu espero que eu tenha feito você entender que para Jesus esse não é um tema relevante. Não é um tema relevante. Relevante é te ensinar a amar, a perdoar. Sobre perdão, Jesus falou a beça, mas não falou sobre mediunidade. Ele falou sobre ansiedade longamente, mas não falou sobre mediunidade. Ele falou sobre o amor ao dinheiro, como raiz de todos os males, como uma divindade que busca adoração, mas não falou sobre mediunidade. Ele não falou sobre línguas estranhas. Lá o texto de Marcos, que diz falarão em outras línguas, você não viu Jesus no dia a dia dele dizendo: falta isso. Oh, que coisa linda, mas está faltando língua, ou está faltando profecia. Não, ele encontrou um centurião que disse o impensável em termos de fé, e ele entra em perplexidade. Eu estou falando agora de Jesus e diz: em verdade eu vos digo, que em todo Israel eu nunca encontrei ninguém que tenha uma fé como esse homem, que não sabe nada de Moisés, de doutrina, de decálogo, de coisa alguma, mas ele crê. Ele olhou para mim e viu que eu não preciso nem sair daqui, que basta dizer uma palavra e o servo que ele ama, que está morrendo em casa, vai ficar curado com a minha palavra, com o meu desejo. Por isso eu digo: vai, teu servo está curado. E eu nunca encontrei uma fé como a tua. Então, gente, na realidade, 90 e tantos % daquilo que caracterizam as nossas discussões, que tem a ver com as nossas doutrinações, eu preciso ensinar as 4 leis espirituais para o indivíduo ser salvo, pregar e ele tem que levantar a mão, tem que se batizar, tudo isso é palhaçada, é falácia. Jesus nunca batizou ninguém, nunca acentuou nada disso. Ele disse: perdoe sempre, ame sempre, não ande ansioso, creia sempre, tenha bom ânimo, pratique a misericórdia. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não holocausto.
Então, dedique-se ao que o Paulo chamou de o bom combate. O que não é bom combate, deixa passar. Paulo, por exemplo, não perdeu tempo com isso. E estava cheio de gente aonde ele ia falando a respeito desse assunto em todas as cidades onde ele viveu. Você compreendeu minimamente o que eu quis dizer, meu querido? Então, esqueça esse tema. Não tem ninguém vivendo em pecado por nada disso. Cada um vive e é julgado de acordo com a luz que teve, não de acordo com a luz que não teve. Porque se Deus cobrasse de alguém que nunca recebeu a informação que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, cobrasse dessas pessoas a partir do critério, por exemplo, do que eu sei, tendo sido tão super bem informado como eu fui na vida, ele seria um Deus diabólico de pedir para um indivíduo que não tem noção de nada, que saiba o que, por exemplo, eu sei. Agora, de mim, ele pede de mim o que eu sei. E eu não tenho desculpa de responder a ele com nada menos do que eu sei, internalizei, introjetei, compreendi, pratiquei milhões de vezes da vida. Então, cada um será julgado segundo suas obras, seu entendimento, sua compreensão, suas oportunidades, o lugar onde viveu, a cultura que teve, na religião que foi criado, os pais que possuiu. Tudo isso está sendo levado em consideração, de modo que não vai haver injustiça contra ninguém. Cada um vai ser abraçado e acolhido e é entendido e compreendido de acordo com aquilo que compreendeu, que entendeu, que pôde e que não pôde. Essa é, portanto, uma questão que só interessa àqueles que estão fazendo operação de fimose em anjos, mas não interessa de fato a quem está interessado em ajudar pessoas a se aproximarem do amor de Deus. Você me entendeu?